Começa agora. Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. Desenvolvendo o ensaio de interpretação da doutrina dos anjos decaídos na abertura do número de janeiro de 1862, Allan Kardec levanta uma dúvida sobre a interpretação da afirmação de Jesus no capítulo 24, versículo 34 do Evangelho de Mateus, segundo o qual não passará essa geração sem que se cumpram todas essas coisas. Pondera Kardec que, se nos reportarmos ao que dizem os Espíritos, não apenas a nós, mas pelos médiuns de todos os países, chegamos à realização dos tempos preditos, a uma época de renovação social, isto é, a uma época dessas grandes emigrações dos espíritos que habitam a Terra, que os tendo enviado para cá, a fim de se melhorarem, Deus os deixou aqui o tempo necessário para progredirem. Deu-lhes a conhecer as suas leis, primeiro por Moisés, depois pelo Cristo. Advertiu-os pelos profetas, em suas reencarnações sucessivas puderam aproveitar tais ensinos. Agora, os tempos são chegados, e aqueles que não aproveitaram as luzes, os que violaram a lei de Deus e desconheceram seu poder, irão deixar a terra, onde de agora em diante estariam deslocados do meio pelo progresso moral que se realiza e ao qual só trariam estorvos, quer como homens, quer como espíritos. A geração a que o Cristo se referia não era a dos homens que viviam em seu tempo, encarnados, mas a geração dos espíritos que na Terra percorreram os diversos períodos da sua reencarnação e que irão deixá-la. Vão ser substituídos por uma nova geração de espíritos que, moralmente mais adiantados, farão reinar entre si a lei do amor e da caridade ensinada pelo Cristo, e cuja felicidade não será perturbada pelo contato dos maus, dos orgulhosos, dos egoístas, dos ambiciosos e dos ímpios. Conforme os espíritos, parece mesmo que entre as crianças que agora nascem, muitas são reencarnações de espíritos dessa nova geração. Quanto aos da antiga geração que tiveram bem merecido, mas que, apesar de tudo, não tiveram atingido um suficiente grau de depuração para chegarem a mundos mais adiantados, poderão continuar a habitar a Terra e aqui ainda passar algumas encarnações. Então, em vez de ser isto uma punição, será uma recompensa, porque serão mais felizes por progredirem. O tempo em que desaparece uma geração de espíritos para dar lugar a uma outra é considerado como o fim do mundo, mas é do mundo moral. Em que serão convertidos os espíritos expulsos da Terra? Os próprios espíritos nos dizem que aqueles irão habitar mundos novos, onde encontrarão seres ainda mais atrasados que os daqui, aos quais terão que fazer progredir, transmitindo-lhes o produto dos conhecimentos adquiridos. O contato do meio bárbaro em que estarão ser-lhes-á uma punição, uma expiação cruel e uma fonte de incessantes padecimentos físicos e morais, dos quais terão tanto mais consciência quanto maior for o desenvolvimento de sua inteligência. Mas uma tal expiação será ao mesmo tempo a missão que lhes oferecerá meios de resgate do passado conforme a maneira por que a desempenharam. Aí sofrerão uma série de reencarnações durante um período mais ou menos longo, no fim do qual os que tiverem merecido serão retirados para mundos melhores, talvez a própria Terra, que será então um recanto de felicidade e de paz, enquanto que os da Terra subirão pouco a pouco até o estado de anjos ou puros espíritos. Remontemos o curso dos tempos, e do presente como ponto conhecido procuramos deduzir o desconhecido ao menor por analogia, embora sem a certeza de uma demonstração matemática. A questão de Adão como
tronco único da espécie humana na Terra é muito controvertida, como se sabe, porque as leis da antropologia lhe demonstram a impossibilidade, sem falar dos documentos autênticos da história chinesa, que provam que a população do globo remonta a uma época muito anterior à que a cronologia bíblica assinala a Adão. Então a história de Adão é um ponto e conto da carochinha? Não é provável. É uma figura que, como todas as alegorias, deve encerrar uma grande verdade, cuja chave só será dada pelo Espiritismo. A questão principal, ao nosso ver, não é saber se o personagem Adão existiu realmente, nem em que época viveu, mas se a raça humana designada como sua posteridade é uma raça decaída. A solução dessa questão não é vazia de conteúdo moral, porque, esclarecendo-nos quanto ao nosso passado, pode orientar a nossa conduta para o futuro. Prossegue Kardec. Notemos de saída que a ideia da queda aplicada ao homem é uma insensatez, quando separada da reencarnação, do mesmo modo que a responsabilidade que carregamos pela falta de nosso primeiro pai. Se a alma de cada homem é criada ao nascer, é que não existia antes, assim, não terá relação direta ou indireta com a que cometeu a primeira falta. Então surge a pergunta: como pode ser responsável? Notemos ainda que a ideia dos anjos rebeldes, anjos decaídos, paraíso perdido, se acha em quase todas as religiões e no estado de tradução em quase todos os povos. Ela deve, pois, assentar-se numa verdade. Agora, remontando à origem da raça atual, simbolizada na pessoa de Adão, encontraremos todos os caracteres de uma geração de espíritos expulsos de outro mundo ou exilados por causas semelhantes na Terra, já povoada, mas por homens primitivos, mergulhados na ignorância e na barbárie, e que aqueles tinham por missão fazê-los progredir, trazendo para o seu meio as luzes de uma inteligência já desenvolvida. Não é realmente o papel até aqui representado pela raça adâmica? Relegando-a para esta teoria de trabalho e de sofrimento, não teria Deus razão para dizer: tu comerás o teu pão no suor do teu rosto? Se ela mereceu tal castigo por causas semelhantes às que vemos hoje, não será justo dizer que se perdeu por orgulho? Na sua mansuetude não lhe poderia prometer que lhe enviaria um Salvador, isto é, aquele que deveria iluminar o caminho a seguir para alcançar a felicidade dos eleitos? No próximo programa, a resposta proposta pelo codificador e a conclusão do seu ensaio sobre a interpretação da doutrina dos anjos decaídos. Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.